Bom dia, olá Max, seja bem-vindo. Bom dia, Luiz. Bom dia você que está entrando aí, bom dia você que está entrando no Facebook, no Instagram. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Nayane. Bom dia, Si.Alex. Alessandra, né? Sejam bem-vindas. Como que tá o seu dia hoje aí? Bom dia, Cleo. Vamos entrando. Bem-vindo à nossa live com Jesus. Oi, Regi, bom dia. Bom dia, Ivo. Bom dia, Cleo. Bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso devocional matinal aqui, nossa live com Jesus. Que você tenha um excelente dia nessa quinta-feira, que Deus já preparou, que está tudo preparado, já está tudo abençoado, né? Que o Senhor possa... Opa, estou avisando aqui e caiu. Que o Senhor possa falar contigo, né, nessa manhã, possa falar comigo, né? Porque esse devocional, ele fala comigo também. Fala primeiro comigo para depois com vocês, né? Então é muito bom estar aqui dividindo esse momento tão gostoso com vocês, tendo esse tempo tão agradável aqui na presença do Senhor, podendo desfrutar, né, daquilo que o Senhor já fez, que o Senhor possa usar o Espírito Santo para falar conosco, né, para confortar, para consolar, para edificar, para nossas vidas serem mais cheias dele. Já mandaram os seus aviõezinhos aí? Estou mandando uns aviõezinhos aqui, ó. Convida as pessoas, né? Convida aquelas pessoas que você ama, convida aquelas pessoas que fazem parte aí da sua vida, que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa transbordar na vida dessas pessoas. Oi, Jane. Oi, Michele. Oi, Solange. Bom dia. Isso aí, ó. Vamos colocar o dedo aí nesse coraçãozinho aí. Você fica com o dedo grudado aí nesse coração, o Instagram ele começa a entregar para mais pessoas, né? Ele consegue ver que é relevante aqui essa live e ele começa a entregar para mais pessoas. Vamos lá, pessoal, vamos estar orando, vamos consagrar esse dia ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor, né? Oi, Sol, bom dia, seja bem-vindo a essa live com Jesus. Vamos estar orando nesse momento. Fecha teus olhos aí onde você estiver, respira fundo. Quando Deus formou Adão, ele soprou o sopro de vida, né, sobre Adão. Esse sopro está aí dentro de você, ele te deu vida. Nós temos vida porque Deus é vida, né? Bom dia, Reni. Então respira fundo, ó. E já agradece por esse ar que você está respirando. Já agradece porque Deus ele te deu esse sopro de vida. Se não tivesse o oxigênio, nós não conseguiríamos estar aqui, nós não conseguiríamos sobreviver. Nós não conseguimos passar mais do que 1 minuto ou 2, né, sem oxigênio, sem prejudicar nosso sistema neural. Então, se você tem oxigênio aí, se você está respirando, já agradece ao Senhor. Agradece Ele por esse oxigênio, por esse ar maravilhoso, por esse sopro de vida que Ele te deu. Então, ora ao Senhor, começa a sentir o Espírito Santo falar com você.
Começa a sentir o Espírito Santo que está aí dentro de você, que ontem nós falamos um pouquinho. Começa a ver dentro de você, Senhor, pelo que eu posso agradecer hoje. Quem sabe você pode agradecer porque você dormiu numa cama confortável, enquanto outras pessoas estavam dormindo na rua. Quem sabe você pode agradecer por ter água para tomar. Quem sabe você já tomou um banho, ou ainda não, né? Está se escondendo aí debaixo das cobertas, mas você tem uma coberta quentinha. Tem uma pessoa aí do seu lado que Deus colocou para cuidar de você e você cuidar dela. Tem uma pessoa que você ama. Você nunca está sozinho, você nunca está sozinha. O Espírito Santo está aí. Então agradece pela presença dele. Agradece por ele estar aí contigo. Por mais que todas as pessoas já te abandonaram, por mais que o mundo te abandonou, que o mundo te rejeitou, Deus fala na sua palavra que mesmo que uma mãe que amamenta o seu filho te abandone, ele nunca te abandonaria. Ele nunca te abandonou e é por isso que você está aqui. Você é bem-vindo aqui, você é bem-vinda aqui. Então fecha teus olhos e começa a agradecer ao Senhor por tudo que você tem, por tudo aquilo que vai vindo ao seu coração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse tempo, Pai, precioso que o Senhor separou para nós estarmos aqui, para nós ouvirmos a Tua palavra, para nós compartilharmos, Pai, aquilo que está no seu coração. Pai, que o meu coração esteja alinhado ao seu coração, Pai, e que nós possamos, Pai, juntos desfrutar, Pai, de todo o conhecimento, de toda a plenitude do Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, venha abrir o canal da sabedoria e venha me usar como instrumento, Pai, para transbordar na vida dos meus irmãos. Pai, eu oro e te agradeço pela saúde, te agradeço pela paz que nós temos, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor já fez. Obrigado, Pai, por todas as coisas, Pai, que o Senhor nos dá. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos, Pai, porque o Senhor é o nosso provedor. O Senhor nunca nos deixou faltar nada. Obrigado, Senhor, pela Sua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por ser aquele que nos consola, que nos edifica, que nos leva, Senhor Deus, ao caminho. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é o caminho, o Senhor é vida, o Senhor é tudo para nós, Pai. Obrigado porque o Senhor já fez tudo. Obrigado porque tudo já está pago, o preço já foi pago. Obrigado porque é o Senhor que nos torna digno. É o Senhor que nos torna justo. Nós não somos justos, Pai, pelas obras que nós fazemos, mas nós somos justificados pelo Senhor. E é assim, Pai, nós podemos fazer boas obras para Ti. Pai, obrigado, Pai, porque o Teu sangue nos purifica e nos lava de todo o pecado. Pai, se há entre nós algum irmão se sentindo acusado, Pai, por algum pecado que cometeu, Pai, eu oro, Pai, para que o Teu sangue venha lavar, purificar de todo o pecado, Pai. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, Pai. O Senhor não nos julga, o Senhor nos fez livre, Pai. O Senhor, Pai, nos libertou para que venhamos viver uma vida de liberdade. Pai, eu oro e dou liberdade ao Espírito Santo para me usar da maneira que o Senhor quer usar, para que Ele seja o nosso professor e nós venhamos aprender contigo. Por isso, Pai, toma, Senhor, esse lugar agora em Tuas mãos. Senhor, libera os Seus anjos para estarem aqui, para cercarem esse lugar. E toda perturbação, toda distração, toda tentativa do inimigo, Pai, de trazer sono, de trazer, Pai, qualquer tipo de distração, Pai, aí na casa dessas pessoas, seja repreendida agora e elas possam, Pai, aprender contigo, Pai, e no nome de Jesus. Amém? Amém. Eu não posso ouvir o amém, mas eu posso ler o amém aqui de vocês, tá? Então vocês podem digitar aí, vocês podem continuar apertando o coraçãozinho, só para que eu não me sinta aqui que estou falando e vocês não estão ouvindo, né? Vai que aconteceu alguma coisa e o som não está saindo aí.
Será que está saindo o som? Hoje eu senti de nós estudarmos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Encontra aí na sua Bíblia Colossenses, capítulo 1. Você pode achar lá o livro de Atos, que é um livro maior, né? Aí você pode achar Romanos, aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, daí vai vir para Efésios, daí vai vir para Filipenses, daí vai vir para Colossenses. Tá? Achou aí? Colossenses, capítulo 1. Nós vamos estudar um pouquinho aqui sobre como que Paulo fazia, né, a sua oração. Então é bom a gente aprender a orar, né? Muitas vezes, ontem a gente estava falando, bom dia Regina, seja bem-vinda. Muitas vezes a gente ora e não sabe por que não está dando certo, né? Porque nós estamos orando errado. Então Paulo aqui ele vai nos ensinar como que ele orava, né? Paulo tem várias orações. Aqui no Novo Testamento ele escreveu uma boa parte dos 27 livros que tem no Novo Testamento, 13 são cartas de Paulo. Então aí praticamente metade. A carta aos Hebreus não sabe se é o certo se foi Paulo que escreveu ou outra pessoa. Então, se Paulo escreveu a carta, quase 50% ou mais de 50% Paulo escreveu do Novo Testamento. Então, nós temos muito que aprender com a vida de Paulo, né? Então, Colossenses capítulo 1 diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Esse primeiro versículo me chama a atenção assim, ó. O que você está sendo, né? Não é o que você é. O que você é a gente já falou, né? Mas o que você está? No qual lugar você está? Paulo aqui ele estava apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aonde você está? Bom dia, Bia. Aonde você está? Você está porque é a vontade de Deus? Aquilo que você está fazendo porque é a vontade de Deus? Já parou para pensar? Já pediu para Deus, Senhor, isso que eu estou fazendo, o meu trabalho, a minha profissão, o meu ministério, né? Eu estou fazendo aquilo que é para eu fazer? Se Deus falou aqui para Paulo que ele era chamado apóstolo, lá em Gálatas ele fala assim que não foi ungido por homens, ele não foi ungido por pessoas, ele não foi escolhido por pessoas, mas pelo próprio Deus. Aí agora ele começa a saudar o povo de novo e fala: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Importante a gente meditar e pedir para o Espírito Santo, não pedir para o pai, para a mãe, né, para o esposo, para a esposa, se aquele lugar onde nós estamos, aquela função que nós estamos desenvolvendo, ela é da vontade de Deus. Sabe quando uma coisa é da vontade de Deus, você sente paz, você sente alegria, você tem comunhão, você tem discernimento, você tem entendimento do propósito daquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo está alegrando, está trazendo para você mais alegria, né, do que sofrimento, do que um fardo pesado que você está carregando, então aquilo realmente é algo de Deus para você. Então pare e pensa um pouquinho, né? Já anota esse ponto aí, sempre é bom você estar com papel e caneta na mão. Anota aí para você orar depois. O que eu estou fazendo é da vontade de Deus? Então para e pensa, Senhor, se eu estou aqui, né, falando da live de Jesus, é da vontade de Deus? Bom, é da vontade de Deus, então eu vou continuar. Senhor, eu estou aqui fazendo tal coisa e aquilo te traz perturbação. Toda manhã quando você acorda e você lembra, poxa vida, hoje eu tenho que trabalhar. Será que é da vontade de Deus? Será que você está no lugar certo ou você está perdendo tempo ali? Eu lembrei agora quando nós estávamos lá na UTI com a minha filha, com a nossa filha, e nós ficamos 40 dias no hospital. E logo nos primeiros dias eu ia para a empresa.
Só que quando eu estava indo para a empresa, bom dia, Neura, seja bem-vinda. Quando nós estávamos indo para a empresa, eu estava indo para a empresa, Deus tocou no meu coração e falou para mim não ir para a empresa. A única coisa que Deus falou assim, você pode pegar, que eu falei que eu tinha que pagar as contas, né, que tinha os boletos para pagar, para agendar. O que Deus fez? Deus falou para mim assim, que eu podia pegar o notebook e agendar aqueles boletos para fazer o pagamento. Então eu fui lá, peguei esse notebook e daí eu pensava em voltar para a empresa, né? Falava com a Fábio, amor, enquanto a Duda tá aqui, ela tá em coma, né? Vou voltar lá, vou ver na empresa alguma coisa, porque afinal alguém tem que trabalhar, né? Aí Deus colocou no meu coração assim, por que você tá indo para a empresa? Não é a minha vontade que você esteja lá. Lá eu já preparei pessoas para cuidar para você, para cuidar para mim, que não é tua, essa empresa. A minha vontade é que você fique aqui, no hospital. Você vai me servir aqui. Você é um servo e serve, e servo serve para servir. Então Deus falou bem forte no meu coração. E eu falei, ok, Senhor. E eu agendei ali as contas, eu fazia a programação da semana e eu não precisava mais trabalhar na empresa, mas eu trabalhava para o Senhor. E eu aprendi que nós não temos que trabalhar para pessoas, nós temos que fazer para as pessoas como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Aquilo que você está fazendo, você faz como se estivesse fazendo para Deus? Aquilo que você faz é a vontade de Deus para a sua vida? Ou você está perdendo tempo? Você está fugindo do teu propósito? Você está desviando do seu propósito, do seu chamado? Você está enrolando? Você está tentando preencher um vazio aí dentro que talvez um título, um status vai te proporcionar. E daí chega todo final do dia, você fala, poxa vida, hoje foi mais um dia cansativo, eu não consegui atingir os meus resultados, os meus objetivos. Já parou para pensar sobre isso? Então Paulo aqui, tudo que ele fazia pela vontade de Deus. Que a minha vida e a sua vida, a gente possa viver dessa forma, fazendo tudo à vontade de Deus. Para quem que Paulo está escrevendo essa carta aos Colossenses? Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para a igreja de Colosso, para os irmãos, aos santos. Quem são os santos? Você sabia que você que está aí é santo? Sabia? Fala para mim se você sabia que você é santo, que você é uma santa. Pelo menos hoje, pelo menos agora, você é um santo, você é uma santa, você está separado. A palavra santo, ela significa separado. Separado do quê? Agora você está separado das coisas do mundo e você está vivendo aqui esse tempo precioso estudando a palavra. Quando nós nos separamos das coisas do mundo e nós viemos para Cristo, nós nos tornamos santos, nós somos separados. Separados para viver a palavra do Senhor, separados para viver aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, tá? Então nós somos separados, somos santos. Então essa carta é para nós também. Ela vai falar conosco. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então ela é para mim, é para você e era para os irmãos lá de Colosso. Então ele fala assim, ó: nós damos graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Lá em Efésios capítulo 6, Paulo também faz uma oração
E ele fala assim, ó, que vocês possam orar todo o tempo no Espírito. Então eles estavam orando sempre pelos colossos. De que forma que a gente consegue orar sempre? Quando a gente deixa o nosso espírito dominar a nossa alma e a nossa alma usar o nosso corpo. Sabe aquele ao contrário que nós já falamos aqui? Fui procurar ver se eu achava alguma coisa aqui, mas pensa numa pirâmide, né? Qual que é a ordem das coisas? O que é a prioridade? É o que está embaixo ou o que está em cima? Né? Normalmente as pessoas colocam que são as necessidades básicas, né? A sobrevivência aqui embaixo, e daí vai subindo aqui as coisas, né? Mas só que se você colocar corpo, alma e espírito, nós temos que inverter, porque é o espírito que vai sustentar a nossa alma e o nosso corpo. Se nós vivermos no espírito, nós conseguimos que o espírito mande os comandos para a nossa alma. A Bíblia fala que quando nós vamos orar, a palavra de Deus ela é tão penetrante que ela vai a ponto de dividir a alma do espírito. Você consegue dividir a alma do espírito? Primeiro você tem que saber o que é alma e o que é espírito. Você sabe o que é alma e o que é espírito? Fala para mim aí o que é alma e o que é espírito. A alma, ela é a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções. Como que é a sua mente, os seus pensamentos e as suas emoções? Sua mente vem pensamentos, né? A sua mente você deixa os pensamentos virem ou você decide o que você vai pensar? Tá pensando aí, né? Então quer dizer que eu estou te influenciando a pensar, mas nós precisamos pensar. Como que nós pensamos? Como que é as minhas emoções? As minhas emoções, elas são reações do ambiente ou eu ajo e mudo ambientes? Lembra que nós falamos aqui sobre mudar os ambientes? Então eu preciso, quando acontece algo, em vez de eu reagir no meu corpo automaticamente, naquele piloto automático, né? A pessoa buzinou para mim, eu vou lá e buzino para ela. A pessoa me xingou, eu começo a xingar ela. Isso são reações da alma. Quer dizer que o teu espírito ele está dormindo ali, ele está quietinho, ninguém está falando com ele. Mas o que é o espírito? O espírito é comunhão, é discernimento, é o entendimento. Então, quando você tem comunhão com o Pai, ele te traz entendimento daquilo que está acontecendo e ele te traz discernimento. Ele te traz discernimento se você é bom você ir num lugar ou se não é. Se é legal você estar na roda daquelas pessoas ou não. Se aquelas pessoas que estão andando no seu barquinho são as pessoas corretas, que estão indo para o mesmo propósito que você, se elas estão seguindo para o mesmo alvo que você está seguindo. Então, quando a gente anda no Espírito, a primeira coisa é comunhão. Sabe o que Paulo fala em toda a carta dele, na grande maioria das cartas? Vamos ver aqui se na 1 ele fala, na Colossenses ele fala. Então eu volto para outra. De Colossenses ele não fala. Mas vamos pegar aqui uma carta de Coríntios, por exemplo. Ó, o que ele fala na carta de Coríntios. Vamos pegar aqui, Coríntios. 2 Coríntios capítulo 13, é o último versículo da carta de Coríntios. Tá? Paulo termina assim a saudação dele. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém? Amém. Fala um amém aí, Henry, só para saber se é você que está aí ou é a Solange, ou tá os dois acordados. A graça do Senhor Jesus Cristo, todo mundo quer. Não tá uma onda agora de todo mundo pregar a graça, que é o favor imerecido, que eu não preciso mais fazer nada, né? Uma coisa assim. Então, todo mundo quer a graça, porque a graça é favor imerecido. Quem não quer um favor imerecido? Quem não quer algo que a pessoa vai lá e faz sem você merecer? Né? Você vai lá e chega e recebe algo sem você merecer. Todo mundo quer, ninguém discute isso aqui. Aí o amor de Deus.
O amor de Deus é incondicional. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo quer o amor. Você já viu alguém falando assim, eu não quero saber do amor de Deus? Eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém falando que não queria amor, nem o amor de outra pessoa, né? As pessoas que amam sem segundas intenções, mas aquele amor de você poder oferecer para a pessoa sempre o melhor, de você sempre dar para a pessoa o melhor, sempre fazer algo pela pessoa, esse amor ágape, esse amor incondicional, todo mundo quer. Mas aí a parte que as pessoas dão menos ênfase e que eu acho mais importante, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A comunhão do Espírito Santo é o que vai levar nós a recebermos o amor do Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas a comunhão do Espírito Santo é para poucas pessoas que decidem acordar cedo. É para as pessoas que buscam se ajoelhar, entrar no seu quarto em secreto, estão lá no seu quarto em secreto, orando e buscando ter comunhão. Como que eu faço para ter comunhão com o Espírito Santo? Faça uma analogia. Como é que você faz para ter comunhão com as pessoas? Bom dia, Marisa. Como que eu faço para ter comunhão com as pessoas? Eu preciso ter relacionamento, né? Se eu quero ter intimidade com uma pessoa, eu preciso ter relacionamento com ela. Eu preciso ligar, eu preciso saber como que ela está. Eu preciso ser interessado nas coisas dela para me tornar interessante. Eu preciso ir lá e falar assim, e aí, como é que tá seus filhos? Né? Se uma pessoa pede uma oração, eu preciso perguntar para ela, e daí? Como que está? Deu certo? A gente orou? Como que você tá? Tá melhor? Não tá? Como que está o seu trabalho? Como que está o seu esposo? Como que está a sua esposa? Como que estão os seus filhos? A gente começa a se preocupar com a pessoa. Quando a gente começa a ter interesse na outra pessoa, ser interessado, não ter interesse, ser interessado pela vida da outra pessoa, nós começamos a criar esse elo de relacionamento. Quando eu começo a perguntar, Espírito Santo, como que o Senhor está hoje? Qual que é a sua vontade para hoje? O que o Senhor preparou? Pai, o que o Senhor quer que eu faça hoje? A gente precisa ter uma intimidade e todo tempo estar orando e falando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Pai, por que eu estou aqui? Qual que é o propósito de eu estar aqui? Pai, nesse trabalho, nessa empresa, nesse negócio, nesse novo projeto, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Aí você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo ele vem com uma voz doce, uma voz suave, e ele fala ao seu coração, por que que você está aqui? Por que que eu chamei você até aqui? Deus ele vai falando com você. Deus ele vai ministrando ao seu coração. Ele vai trazendo para você aquilo que ele te chamou para fazer. Aquilo que é a vontade dele. E você vai entendendo o propósito. Passo a passo, ele vai te mostrando. Sabe quando você está indo no caminho, você não consegue ver todo o caminho, todo o trajeto, mas a gente consegue ir vendo alguns passos que ele vai nos mostrando. Isso é comunhão, isso é relacionamento, é intimidade. E isso a gente vai ter quando a gente começa a orar todo o tempo. Aí ele vem e nos dá o dom de orar em línguas. Sabe para quem que é o dom de orar em línguas? Falarão novas línguas? Para todos os que creem, não é só para alguns. Existem duas formas de orar em línguas. Tem os dons, né, do Espírito Santo, de orar em línguas, que ele vem junto com a interpretação. É como se fosse uma profecia. Tá? Qual que é a diferença do orar em línguas com interpretação e do profecia? De você receber uma profecia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, algo de Deus. Orar em línguas e ter a interpretação é como se fosse duas notas de 50. Tá? Duas notas. Se você é um profeta, se você tem uma profecia e você entrega, é como se fosse uma nota de 100.
Então, orar e interpretar, e orar e já ter a interpretação, ter a revelação, é quase como se estivesse no mesmo nível. Mas lá em Marcos, quando ele fala assim, para todos aqueles que creem, que forem batizados, expulsarão demônios, falarão novas línguas. É para todos. Então busque, comece a pedir para Deus em oração. Fala, Senhor, eu quero orar em línguas. Deus quer destravar a sua língua para que você possa orar sempre. Esse orar sempre está relacionado a orar no Espírito. Não é você estar dirigindo e Senhor abençoe e de repente você fecha os olhos e bate o carro. É você conseguir dividir o Espírito da alma. É você orar no Espírito. Sabe quando eu estou orando em línguas? A minha mente, se eu quiser pensar, dirigir, eu consigo dividir a minha mente do espírito e da alma. Isso não é só para mim, isso é para você também. Deus quer isso para você, para que você ore sempre. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqui Paulo está vendo como eles se tratavam, o amor que eles tinham para todos os santos, com todos os santos. Então nós precisamos ter amor com as pessoas, principalmente os domésticos da fé, principalmente aqueles que valorizam, não aqueles que são como porcos que pisam as pérolas que nós vamos dar. Sabe aquela pessoa que você vai falar de Jesus para ela e ela não está nem aí? Não fique aí insistindo, não chegou o tempo dela. Não quer dizer que não é a vontade de Deus para ela. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Mas se de repente você vai lá e fala e a pessoa começa a escarnecer de Deus, sai de perto. Não precisa continuar insistindo naquela pessoa. Tá? Vai, tenha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar pessoas. E enquanto de repente você está preocupado com as pessoas da tua casa, da tua família, né, você pode sair, deixar eles e ir fazer aquilo que Deus quer. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus, Deus está usando outra pessoa para fazer a vontade dele e vai usar para falar com as pessoas que você queria falar. E de repente a forma que você iria falar não iria atingir o resultado. Mas então por isso que é bom ter intimidade com o Espírito Santo, para ele nos dar discernimento. Enquanto eu estava lá no hospital cuidando das pessoas, né, que Deus colocou ali na minha vida, que eu estava orando por elas, Deus tinha levantado outras pessoas para estar cuidando lá da empresa que Ele tinha me dado. Então, naquele momento, não era mais minha responsabilidade cuidar da empresa. Naquele momento, era a responsabilidade de eu estar lá no hospital ajudando outras pessoas que precisavam. Por isso é importante a gente ver qual é a vontade de Deus. Aonde eu estou hoje é a vontade de Deus? De eu estar? Se é a vontade de Deus, beleza, continua. Mas se algo te chamou a atenção, te incomodou e te gerou uma dúvida, começa a orar e fala, Senhor, aquilo que o Eduardo falou é verdade. Eu vou trabalhar todo dia desanimado. Eu não gosto de estar naquele lugar. Se você não gosta, quem sabe não é a vontade de Deus. Ora que Deus vai abrir outra porta para você. Deus vai te dar outra forma de você agir, de você viver de uma outra forma que venha alegrar o coração dele e assim traga alegria para o seu coração, traga paz ao seu coração. Você vai viver de uma forma que você vai ser pleno, vai ser completo. Não vai existir mais um vazio que você precisa preencher com um monte de coisa. Você precisa ir lá e buscar e comprar e comer e beber e de repente até um vício, né? Alguns gatilhos que vêm ali, coisas que você fica vendo na internet. Todas essas coisas ali, Deus ele quer mostrar para você que você pode ser mais pleno. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Sabe o que a graça de Deus faz na nossa vida? Sabe o que a graça de Deus faz? Ela faz nós produzirmos frutos. Olha só,
como também está em todo mundo e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus. Então, quando nós conhecemos a graça de Deus, quando nós temos relacionamento, temos comunhão com o Espírito Santo, ela faz nós produzir fruto. Aí é onde você está produzindo frutos? Aonde você está produzindo fruto? Se não está produzindo fruto, por que você continua aí ainda? Nós temos períodos de tempo, nós temos um propósito para passar. E quando a gente vai passando por esses propósitos, a gente vai seguindo esses propósitos, a hora que acaba, muitas vezes acaba o tempo de nós estarmos ali e a gente quer continuar ali. E não é hora de continuar, é hora de ir para adiante. Já pensou o povo de Israel? Quando a nuvem estava ali, eles estavam. De repente a nuvem começava a ir e eles ficavam. Não iam cumprir o propósito. Tá? Se a nuvem está, eu estou. Se a nuvem vai, eu vou. Eu preciso ir conforme Deus me movimenta. Sabe, às vezes você está enraizado em algum lugar e já acabou o seu tempo aí. Deus trouxe você ali, era a vontade de Deus de você estar ali, mas de repente acabou o tempo, tá? Só não acaba o tempo do teu relacionamento, do teu casamento. E esse tempo aí é eterno, até que a morte te separe. Mas o teu tempo num trabalho, o teu tempo numa cidade, o teu tempo num lugar, o teu tempo numa casa, às vezes acabou. E quando acabou, vamos para outra. É assim que Deus fazia. Tava lá a nuvem, de repente a nuvem se movia. Tava lá a coluna de fogo, de repente a coluna se movia. E o povo ia, porque Deus estava mudando. Deus estava levando. Assim como a arca também, ela ia se movimentando. Hoje a presença de Deus está aqui dentro de nós. E Ele fala assim, é a hora de se movimentar. Deus está falando com você aí, né? Para você se movimentar. Para onde você vai? Tenha comunhão com o Espírito Santo. Ele tem um GPS. Ele tem um Waze instalado aí para te mostrar qual que é o próximo destino. Coisas novas estão por vir, coisas novas vão acontecer. Você está preparado? Está preparado? Ou você está com umas raízes muito profundas que não consegue arrancar, não consegue sair? Você sabia que até árvore, uma vez falavam que árvore, né, uma árvore grande, não dava para arrancar elas. Eu já vi pessoas, elas cavocando assim com um caminhão enorme, né, no meio de uma avenida, eles cavocando em volta da árvore, eles arrancavam toda a raiz da árvore em volta. Aí aquela máquina, ela pegava o tronco da árvore e ela erguia e saía com toda aquela terra, com toda aquela raiz, colocavam em cima de um caminhão e transportavam árvores. Se até árvores saem dos lugares, por que você não vai sair? Por que você tem medo de sair desse lugar que você está? O que te impede de sair e ir para adiante, aonde Deus está te mostrando, aonde Deus quer que você vai? Fala aí. Deus quer que você produza fruto e você vai produzir fruto aonde você estiver firmado numa terra fértil, tá? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Olha a oração que Paulo faz agora. Ele tinha declarado o vosso amor no Espírito. Então, aqui, lembra da oração, orando sempre por vós? Ele declarou no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Qual que é a diferença de orar sempre e não cessar de orar? Eles estavam sempre orando. Paulo estava sempre orando. As viagens que eles faziam não eram viagens de aviões, não era uma viagem rápida, eram umas viagens caminhando. Eles não tinham carros, não eram viagens rápidas, né? Pegavam carroças, não eram carros, né? Em vez de ter 200 cavalos, tinha só 2, tinha às vezes só 1. Então não era uma viagem rápida.
Eu imagino que Paulo ele ia orando em todo o tempo, durante essas viagens no Espírito. E o Espírito Santo ia trazendo para ele as revelações do que estava acontecendo nas outras cidades. E ele fala assim, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Pega a sua Bíblia aí, e se você quiser, faz igual eu faço, Tá vendo aqui? Dá pra ver, né? Toda pintada. Sabe com o que você pode pintar a tua Bíblia? Nas primeiras Bíblias minhas lá, ela era tudo riscada de caneta. Só que a caneta, ela passa pro outro lado, né? Você pinta de um lado, sublinha de um lado, ela mancha o outro lado. Eu peguei giz de cera, tá? Então pega giz de cera e vai lá e vai pintando os versículos que você quer. Isso aqui é uma oração para você fazer, para você buscar, né? Uma oração para você orar pelas pessoas também da sua casa. Olha só como que é essa oração. Eu oro pelos meus filhos assim, oro pela minha esposa, oro pela minha vida dessa forma. Não copiando, não repetindo, mas usando essas palavras-chave para que elas venham despertar em nós, tá? Desejar que sejais cheio do conhecimento da sua vontade. Você já orou e pediu para Deus para você ser cheio do conhecimento da sua vontade? Fala, Senhor, eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade. A vontade de Deus, ela vai sendo revelada todo dia para você. Senhor, eu quero ser cheio hoje do conhecimento da sua verdade. Você já pediu para Deus isso hoje? Começa a pedir, começa a ter essa base aqui como uma oração diária. Senhor, eu quero ser cheio do conhecimento da tua vontade. Aonde que você quer ser cheio? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Esse entendimento espiritual Deus não vai te dar na sua alma, não é na sua carne. Você vai precisar ter comunhão com o Espírito Santo, porque ele vai te dar entendimento espiritual. Aí quando você ativa o Espírito, e ele é o primeiro a agir, ele vai falar com a sua alma. E ele vai falar, alma, olha, agora imagina os seus pensamentos. Começa a imaginar as coisas prontas. O teu Espírito ativa a sua alma para que ela veja tudo pronto. As coisas acontecem primeiro na sua mente. Aquilo que a sua alma viu no seu pensamento já existe. Já existe. Todas as coisas que vieram ao seu pensamento já existem. Sejam elas boas ou ruins. Como que está sendo os seus pensamentos? Você está pegando as memórias lá do passado, negativas ou positivas? Você está lançando para um futuro, otimista ou um futuro vitimista? Você está sendo produtivo ou improdutivo? Como que você está vendo essas memórias? Como que você está buscando lá na sua mente? Começa agora a desenvolver isso. Começa a criar imagens de como você quer que a sua vida seja. Como que você quer que os seus filhos sejam. Como que você quer que o seu relacionamento, a sua casa, o seu trabalho, a sua vida profissional seja. Assim como você imagina na sua alma, já é. É o que a Bíblia diz. Então, o que a gente precisa é ativar o Espírito, lembrar que a gente é um ser espiritual. A gente vive num corpo, mas a gente não é esse corpo, a gente é um ser espiritual. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Você anda dignamente? Sabia que não é por nosso mérito que a gente vai andar dignamente? A gente pode até tentar fazer força para conseguir andar digno, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que o único que nos torna digno é Jesus. Não há nada que eu possa fazer para se tornar digno. Eu preciso aceitar tudo o que Jesus fez. Aí eu sou digno por Ele, não por mim. Não é as minhas obras que me salvam, é a obra que Ele fez. Não é as minhas obras que me justificam, é as obras que Ele fez. Não é eu que sou digno, mas é Ele que me tornou digno.
para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha quanta coisa aqui, só aqui se leva uma meia hora para orar sobre isso. Agradando-lhe em tudo. Senhor, eu estou lhe agradando em tudo? Não é agradar num pouco de tempo, não é só agradar a Deus num pouquinho de tempo, mas é agradando-lhe em tudo. Nós precisamos agradar Deus em tudo. Agora para e pensa um pouquinho. O que você não tem agradado a Deus? Qual que é a parte da sua vida que você sabe que não tem agradado a Deus? Muitas vezes, né, como nós vimos ontem, muitas vezes nós olhamos para a vida do outro irmão, para a vida da outra pessoa, falando que ela está errada. Mas hoje Deus quer falar conosco, comigo e com você. Qual é a parte que não está legal, que não está agradando a Deus? Nós precisamos analisar e ver qual é essa parte que nós não agradamos a Deus, que nós não estamos sendo frutíferos em toda boa obra. E como que está a nossa vida? Nós estamos crescendo no conhecimento de Deus? Você que está aqui, eu tenho certeza que se você está com papel e caneta na mão e você está anotando e durante o dia você vai relembrando esse texto e vai colocando ele em prática, vai compartilhando para mais pessoas, vai falando com mais pessoas, vai chamando mais pessoas para estar aqui, você está crescendo no conhecimento de Deus. Mas se você vem todo dia de manhã aqui e você só ouve essa palavra e não coloca ela em prática, talvez o que você ouviu ontem ou hoje você nem lembra. Você nem lembra mais qual o texto que nós vimos ontem e antes de ontem, porque não foi colocado em prática, não foi crescendo no conhecimento de Deus. Mas quando nós vamos praticando a palavra, não somos apenas ouvintes, nós vamos lá e praticamos a palavra de Deus, nós vamos crescendo nesse conhecimento. E aonde a gente é fortalecido? Verso 11, para você não se perder. Fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Com alegria. Olha só, fortalecido com todo o poder. Sabe quando você fortalece algo? Ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte. É como se eu pegasse um copinho descartável. Eu tenho um copinho só. E ó, ele tá molinho, né? Se eu apertar aqui, vai fazer uma lambuza, vai fazer uma sujeira aqui, vai vazar para todo lado. Mas imagina agora, olha o poder da mente aí, ó. Imagina eu colocando um monte de copinho e agora eu fiz aquele fardo de copos. Agora eu tenho aqueles 100 copos que vem num pacote. Se eu apertar eles, né? Se eu apertar, eu vou conseguir quebrar o copo? Foi fortalecido. É isso que Deus faz, Ele vai nos fortalecendo. Nós já não somos um, nós somos uma unidade, um ser triuno. Quando nós estamos nessa trindade, nós somos fortalecidos. Sendo fortalecidos ali, a gente está vivendo mais forte. Então não viva sozinho, tá? Seja esse ser triuno, seja fortalecido para que você não seja esmagado. Seja fortalecido com todo o poder. O poder está relacionado a Deus, ao seu reino, tá? Seja fortalecido com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência, longanimidade e com alegria. Você tem paciência? Você é o tipo da pessoa que fala que o teu pavio é curto? Você fala isso? Meu pavio é curto, para de me incomodar. Você é uma pessoa paciente, você é uma pessoa longânima, você demora, para se estressar, você é longo. Como que é a sua vida? Você tem alegria? Aí depois de tudo isso que ele está falando aqui, ele fala assim, ó, dando graças ao Pai.
que nos fez dignos. Quem que nos fez dignos? Quem nos fez dignos? Dando graças ao Pai que nos fez digno. Você que estava achando até hoje que não era digno, que não era digna de receber. Olha o que a Bíblia diz, sublinha aí, ó. Dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Na luz. Você acha certo, Luiz, não ter paciência? Você acha certo não ter paciência? Quem que está dominando aí, a alma ou o espírito? Lembra? Não reaja às situações. Pega e haja às situações. Então, quando acontecer algo que tirou tua paciência, respira e fala, Espírito Santo, agora é com o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Em vez de você já responder, já reagir de imediato, em questão de 20 a 30 segundos que você faça essa pergunta e espere uma resposta, você vai ver, Luiz, como a sua vida vai ser diferente. Então, respira fundo quando acontecer algo. A Jane também, eu sou pavio curto. Respira, Jane. Quando acontecer algo, em vez de você ficar reagindo ao ambiente, faça perguntas. Provavelmente aí dentro da sua casa, acho que é o Rafael, seu esposo, né, Jane? Às vezes ele fez alguma coisa que teu pavio acabou. Faça uma pergunta. Fala assim, amor, você falou isso. Eu entendi isso. Era isso que você queria que eu entendesse? Foi isso que você queria que eu entendesse? Sabe, porque a gente está falando aqui de sentimentos, e sentimentos, eles são únicos. Os sentimentos são únicos, tá? Então você precisa olhar para dentro e falar assim, quais são os sentimentos? O que é os sentimentos? Aonde que eles estão, tá? E olha o que ele fez, ó. Depois ele nos dá a graça de nós sermos dignos, você é digno, você é digna. Sabe o que ele fez? Ele nos deu a participação da herança nos santos na luz. E ele nos livrou do poder das trevas. Sabe aquelas pessoas que acham que estão debaixo do poder das trevas, que acham que o diabo vai fazer um monte de coisa contra elas? O diabo não tem poder nenhum. Sabia que o diabo não tem poder nenhum? Falaram para você que o diabo tinha poder? Que ele poderia te lançar no inferno, que não sei o que, um monte de coisa. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que Jesus Cristo destruiu todo o poder do diabo. Jesus Cristo destruiu todo o poder do diabo. Sabe, a única habilidade que o diabo tem é a astúcia. Ele tem a habilidade de enganar as pessoas. E com essa habilidade que ele tem, ele joga o medo. E o medo, ele faz você atrair essas coisas negativas. O medo faz você não viver a vida em todo o seu potencial, viver a vida como ela deve ser vivida, viver o propósito. O medo faz você ficar paralisado e não querer se mudar. Não mudar para um outro ambiente, não mudar para uma outra empresa, não mudar para uma outra cidade, não permitir que Deus cumpra através da sua vida o seu propósito. Isso que o medo faz. E o diabo ele trabalha com essa ferramenta do medo. E com o medo ele paralisa. Há estudos, há livros que mostram que 98% das pessoas estão paralisadas por causa do medo. Tá? Então, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao medo, porque o diabo ele já foi derrotado lá na cruz com Jesus. O poder dele foi destruído lá. O único que tem poder para salvar é Jesus Cristo, tá? Ele nos livrou do poder das trevas. Jesus nos livrou. Antes nós éramos escravos, nós estávamos debaixo do poder das trevas, mas ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu. Olha aqui, ele nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Então você pode ser transferido, como a palavra de Deus diz. O que é ser transferido? É quando você muda, Você vai ser transferido.
você vai para outro lugar. Então nós estávamos debaixo do poder das trevas, mas ele nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Você aí está vivendo como um príncipe, como uma princesa no reino de Jesus, ou você está vivendo ainda lá atrás sendo enganado no reino das trevas? Que a minha atitude, a sua atitude seja de príncipe e de princesas que vivem, que desfrutam do reino de Jesus, do reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Não é por aquilo que nós fazemos, é pelo seu sangue que nós temos redenção dos pecados. O que Jesus é? O que ele está falando? Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele foi o primogênito, para que todos nós pudéssemos ser essa imagem e semelhança do Deus invisível. Você é a imagem do Deus invisível. Você foi transferido para viver no reino de Jesus Cristo. A decisão, se você quer continuar vivendo aí onde você está, vivendo sobre o poder das trevas, é de cada uma das pessoas. Mas nós temos agora, com base na palavra, a consciência de andar no Espírito, de mandar na alma, nos nossos pensamentos, na nossa mente, nas nossas emoções. Sabe qual que é a primeira coisa que eu dou uma dica para você fazer? Pare de assistir televisão. Pare de assistir a televisão aberta. Pare de ver jornal. Não estou falando para você parar de se informar, mas não busque notícias negativas. Quando você está com Deus, Deus fala para você o que é necessário você saber. Sabia? Eu não preciso ver jornal. E mesmo eu sem ver jornal, eu sei de todas as coisas que eu preciso saber. Eu não preciso me preocupar com as coisas. Hoje morreu fulano, hoje morreu ciclano, hoje mais não sei quantas pessoas aconteceu isso e isso. Eu vou tomar café da manhã aqui no hotel e tem uma televisão lá e eles ligam. Mas eu sento atrás de um pilar para que eu não possa ver a TV. Aonde você está indo buscar informações? Aonde você está indo buscar conhecimento? Busque na palavra de Deus, busque ter comunhão com Deus, busque se alimentar de coisas boas, porque se você deixar, o inimigo vai entrar na sua mente. Ele entra através, que bom, Neuro, que você não vê, a Jane também. O que é importante? A gente deixar o Espírito Santo fluir através da nossa vida. Então tem esse tempo de qualidade, com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo vai fazer você entender qual é o caminho para você andar, o que você deve fazer, de que forma que você deve agir. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que você possa colocar essa palavra em prática, que você medite na Bíblia, nessa palavra aqui, que você faça dessa oração de Paulo a sua oração, que você pegue essas palavras-chave e faça essa oração. Você está gostando daqui? Está gostando desse tempo que nós passamos aqui todas as manhãs? Eu vou fazer outro print e eu espero você lá no feed, para que você comente o que você aprendeu aqui hoje e que você marque mais pessoas para participar lá também. Amém? Vamos fazer o nosso print aqui. Então que você possa ter esse dia abençoado aí, que Jesus já te abençoou. Vai cair a live aqui. Beth, te vejo amanhã às 5 horas da manhã, tá bom? Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.